Você é reformado? Você gosta de colocar nas redes sociais que é reformado? Hoje é um dia muito importante, pois estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Mas afinal, o que é ser uma pessoa reformada? Basta crer nos 5 solas? Se você também está feliz com os 500 anos da Reforma e quer comemorar do jeito certo, vem pra cá que o vídeo de hoje tá corando. Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Manuela Moraes, ou Manuzinha nas redes sociais. E se você tá chegando por aqui agora, se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho. Hoje comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, yay! E eu acho que por causa de toda essa comoção, por causa dos 500 anos da Reforma, acho que porque todo mundo passou o ano inteiro falando sobre isso, eu comecei a pensar: o que realmente significa ser uma pessoa reformada? Basta crer nos 5 solas? E ao começar a refletir nisso, eu percebi que eu realmente só conseguia pensar nos 5 solas quando eu pensava em uma pessoa reformada. Então eu comecei a refletir, comecei a pesquisar a respeito, comecei a assistir pregações em relação a esse assunto. E hoje, pela graça do Senhor, eu vou trazer para vocês 3 aspectos que eu vejo que fazem parte da vida de uma pessoa que se diz reformada. E são aspectos que têm a ver com os 5 solas também. O primeiro aspecto que eu percebo e que norteia todos os outros é a questão da cosmovisão. Bem, cosmovisão é a maneira como a pessoa enxerga o mundo. São as lentes pelas quais ela vê a realidade. E eu posso dizer que durante os 8 primeiros anos da minha conversão, eu via Deus como algo separado da minha vida cotidiana. Era aquela boa e velha separação entre o secular e o sagrado, sabe? E então, com o descobrimento das doutrinas reformadas, com o amadurecimento mesmo na vida cristã, com a minha caminhada normal em uma igreja que realmente falava da palavra, eu fui percebendo que Deus estava em tudo. E Ele não só estava em tudo, como Ele é a base de tudo. E Ele é o centro. Ele é o que ilumina todas as outras coisas. Então eu não vejo mais o meu trabalho como uma coisa separada dele. Eu não vejo só o meu namoro como uma coisa que eu quero que ele abençoe. Eu vejo tudo com base nele. Eu primeiro olho pra ele e depois eu vejo a minha realidade. Isso tem feito uma diferença gigantesca na minha vida, porque antes era como se eu vivesse 2 vidas. Era como se eu vivesse 2 realidades que não se encontravam. E enquanto você viver dessa maneira, você sempre vai viver em conflito, porque dentro de você há 2 realidades que não conseguem coexistir. Simplesmente porque Deus requer a nossa devoção por completo. Ele quer toda a nossa vida. Ele quer todo o nosso ser. O Senhor requer de nós uma vida de integridade. E isso é um viver reformado. O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês hoje é a questão dos sentimentos. Porque uma cosmovisão reformada não só orienta aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. E uma coisa que eu tenho aprendido é que você não tem uma visão exata de si mesmo até saber quem Deus é. E nesse sentido, eu acho que a gente ignora o quão corrupto nosso coração é. Se nós confiarmos em nossos próprios sentimentos, nossos próprios pensamentos, nossa própria percepção de realidade, a gente vai estar lascado. A palavra deixa bem claro que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é absurdamente enganoso, não dá pra confiar nele. Então o que eu tenho vivido e que tem feito toda a diferença no meu dia a dia é que eu não preciso viver dominada pelos meus sentimentos nem pelos meus pensamentos. Inclusive lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo dá uma lista de coisas em que devemos pensar. Ou seja, se você não tá pensando em nada daquilo, joga fora. A cosmovisão do Evangelho ou reformada coloca em perspectiva tudo o que sentimos. E com isso nós entendemos que nós não somos definidos nem pelos nossos sentimentos nem pelos nossos pensamentos. Nós somos definidos pelo que Cristo fez por nós. E isso nos livra de sermos dominados por qualquer outra coisa. E finalmente, aspecto número 3, Cristo em tudo. Isso eu aprendi na minha classe de discipulado lá na igreja. A minha igreja é uma igreja presbiteriana, é uma igreja reformada. E quando eu finalmente entendi isso, foi tipo, muito mind-blowing. Porque vamos ser sinceros, a maioria de nós passa a vida inteira aprendendo sobre a Bíblia como se fosse uma série de histórias desconexas que, por coincidência, foram colocadas juntas em um livro só. Então Noé não se comunica com Moisés, que não se comunica com a Raísté, que não se comunica com Jesus, que não tem nada a ver com Paulo. E com essa perspectiva, é como se a Bíblia acabasse se tornando um livro de autoajuda para nós. Um livro ao qual recorremos quando estamos com algum problema e a gente vai lá e lê alguma historinha e tira uma lição moral dessa historinha e tá tudo certo. Sendo que lá em João 5, Cristo diz: "E são as escrituras que testemunham ao meu respeito." Mais pra frente ele diz: "Vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito." E aí você volta mais um pouquinho lá para João 1 e não restam mais dúvidas de que Cristo está em toda a palavra, afinal, Ele é a palavra. A partir do momento em que entendemos isso, toda a nossa visão da Bíblia e todo o nosso estudo da Bíblia ganha um novo direcionamento. A gente deixa de ler a Bíblia com aquela perspectiva meio mina de ouro de que a Bíblia tem uma coisa específica para mim. Ela está falando comigo. Eu quero saber o que é que tem de bom para mim. A Bíblia fala sim sobre nós, mas à luz de Cristo. O personagem principal não somos nós, é Cristo. E à medida que nós vamos aprendendo mais sobre Ele, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos conhecendo mais ao Senhor. E com isso podemos nos conhecer melhor e aplicar aquele Evangelho à nossa vida diária. Isso sim é o viver reformado.
Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com seus amigos, compartilha naquele grupo da igreja do WhatsApp, compartilha nas redes sociais e me segue nas minhas redes sociais também. Os links estão aqui embaixo. Que Deus abençoe muito vocês, um beijo gigantesco e feliz 500 anos da Reforma. Que nós possamos passar mais 500 anos nos reformando cada vez mais. Até semana que vem!